boa noite. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Hoje nós iremos tratar sobre a doutrina da justificação pela fé. Talvez você já tenha ouvido, nós estamos no mês de outubro e no mês de outubro nós comemoramos, lembramos um dos atos mais extraordinários de toda a história, que é a Reforma Protestante. Há quem diga que a Reforma Protestante ela é o segundo maior acontecimento depois do advento do cristianismo. Eu assim creio, pelo grandioso aspecto que Deus usou homens, a sua palavra, para causar impactos e transformações profundas na sociedade, na política e na economia, mas principalmente na sua igreja, que estava num declínio moral e espiritual muito grande. Deus levantou homens como Lutero, Calvino e muitos outros para trazer a sua igreja ao trilho na qual ela havia se desviado. Então, nesta noite eu gostaria de tratar com você à luz desse texto de Romanos, capítulo 5, e gostaria que você escutasse com fé, com esperança, a palavra do nosso Deus, que é viva e eficaz. Ela é o poder de Deus. Que diz assim, Romanos capítulo 5, dos versículos 1 ao 5, que diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vamos todos, em uma só voz, ler o versículo de número 5, em uma só voz, todos. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Senhor nosso Deus, continue a falar aos nossos corações. Esteja, ó Pai, em nome de Jesus Cristo e através do Teu Santo Espírito, dilatando o nosso coração e a nossa mente, para que a Tua palavra venha encontrar morada em nosso ser. A Ti nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Senhor da Igreja. Amém. Amém. Meus irmãos, a nossa temática nesta noite é as bênçãos da justificação pela fé. 3 tópicos, como um bom calvinista. O primeiro tópico na qual nós iremos trabalhar é que essa doutrina, ela nos proporciona paz com Deus. Um segundo tópico é que essa doutrina, ela nos dá um livre acesso a Deus. E um terceiro tópico, que essa doutrina, a doutrina da justificação pela fé, ela nos proporciona uma alegria indizível. Paz, acesso e alegria indizível. Se eu esquecer ao longo do sermão, você já está anotado aí, e gostaria que você saísse com esse pensamento aqui, que essa doutrina da justificação pela fé, ela traz paz, acesso e uma alegria indizível, e eu considero isso como as bênçãos da justificação pela fé. Então, as bênçãos da justificação pela fé, ela nos proporciona paz, acesso e alegria indizível, na qual o texto que nós lemos na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Meus irmãos, todos bem sabem que no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, um grande reformador, ele, depois que fora iluminado pelo Espírito Santo, depois que o Santo Espírito falou ao seu coração, quando ele leu essa epístola, no seu capítulo 1, versículo 17, que diz assim, que o justo viveria por fé, aquilo não somente clareou a sua mente, mas e causou um grande impacto em seu coração, e trazendo mudanças profundas, outrora na qual ele vivia no papado, e ele não entendia como que um Deus santo, um Deus justo, ele poderia se relacionar com o pecador, como que um Deus santo, puro, ele poderia assim justificar e perdoar
àqueles que viviam em pleno pecado. Então, através desse texto, Martinho Lutero, ele compreendeu que o ser humano, ele vive por fé, e a fé que é outorgada a nós, é depositada em nossos corações. Fé, ela é um instrumento, ela é um meio, ela é um braço para receber as dádivas de Deus, que foram realizadas na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa doutrina, a justificação pela fé, ela alavancou o movimento religioso do século XVI e que despertou a atenção de Lutero. Então, Lutero era um teólogo, é um papa, mas ele precisava ser iluminado, e assim ocorrera quando ele se depara com o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Então, o mais interessante, meus irmãos, é que essa doutrina, ela é uma doutrina bíblica. Ela não é uma filosofia, um pensamento externo longe das Escrituras, mas é algo que está nas Escrituras. Ela precisa ser entendida. Nós precisamos constantemente buscar, através da iluminação do Espírito Santo, esse ensinamento, para que ele venha e ilumine o nosso entendimento, o nosso coração, e que não somente essa doutrina, mas outras doutrinas possa causar impactos profundos ao nosso coração. Como que você se sente depois que você lê a Bíblia naquela devocional diária que você faz? Eu creio que assim você e eu temos esse costume de fazer devocionais longe da igreja, fora da igreja. Costume dos cristãos fazerem isso, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, se esmerar em textos bíblicos, não somente nos domingos, crianças, vocês também têm essa responsabilidade de ler a Bíblia, não somente na igreja, mas também em casa ou em qualquer lugar que vocês estiverem. Então, qual seria o nosso sentimento todas as vezes que nós nos aproximarmos da palavra do Senhor? É esse sentimento de gratidão que Deus fala aos nossos corações de uma maneira especial. Então, todas as vezes que eu e vocês nos aproximarmos da palavra de Deus, nós temos que nos despir, tirar tudo aquilo que está em nossos corações, em nossa mente, para que possamos compreender qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes nós não compreendemos, ou nós não queremos compreender aquilo que está contido na palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, porque nós já vamos com alguns pressupostos. Eu sei disso. Nossa, eu ouvi tantas vezes, eu ouvi o pastor falando domingo retrasado, do ano passado, sobre esse tema. Eu já li inúmeras vezes essa epístola, que é uma das epístolas que chama mais atenção, pelo seu conteúdo teológico. Cada versículo aqui é uma tese. Se você quiser se aprofundar somente nessa epístola, eu convido você a ler o Dr. Martin Lloyd Jones, porque cada capítulo ele escreveu em torno de 250 páginas. Cada capítulo dessa epístola do Dr. Martin Lloyd Jones. Há quem diga que lá na sua igreja, na abadia de Westminster, ele pregou nessa epístola durante 10 anos. E você fica inquieto quando o seu pastor prega mais uma vez o mesmo sermão, ou ele tem aquele costume de pregar de forma expositiva. Então, se você estivesse no século passado, na igreja do Dr. Martin Lloyd Jones, certamente você não ficaria inquieto, porque o conteúdo é denso. A palavra de Deus ela é maravilhosa, ela traz alegria, e uma alegria indizível, uma alegria triunfante, que aquieta as nossas almas e traz consolo e conforto aos nossos corações. Esse é o sentimento que temos que ter todas as vezes que nós nos aproximarmos da palavra de Deus. A palavra de Deus ela não é um livro qualquer, talvez fechado ela seja um livro qualquer, mas ela aberta, lida e estudada, ela é o poder de Deus, conforme é descrito no capítulo 6, versículo 16. Eu gostaria que você não saísse daqui com essa pergunta: o que é justificação mesmo? Ele falou, mas ele não explicou o que seria, de forma teológica, a doutrina da justificação pela fé. Então, um conceito para entendermos sobre essa doutrina é que ela é um ato gracioso de Deus em enviar o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Ela é um ato gracioso de Deus. Deus, de uma forma maravilhosa, misericordiosa, Ele teve compaixão de você.
Ele nos declara justo, por isso que é um ato gracioso, um ato voluntário de Deus. Isso se deu porque Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer em nosso lugar. É um termo jurídico emprestado para declarar uma pessoa justa do seu delito. No sentido bíblico, ela é usada para justificar alguém e declará-lo justo diante de Deus. Nós estávamos no banco dos réus, nós estávamos condenados já. E Deus, na sua infinita misericórdia, resolveu assim nos salvar e assim mudar todo o rumo da nossa história. Por isso que é uma doutrina que traz alegria, traz impactos profundos, transformações, tá? Ela certamente traz e trouxe para todos aqueles que creram, que estudaram de forma profícua a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ele começa esse versículo dizendo: justificado pois, ele põe aqui uma consequência. Isso só ocorreu mediante a fé, tá? E temos aqui o primeiro ponto, tá? E temos paz com Deus. Um pouco mais sobre essa doutrina, John MacArthur, um grande teólogo da atualidade, ele vai dizer assim, que essa doutrina, a justificação pela fé, ela é a principal doutrina do cristianismo. Não é que eu estou dizendo isso. Mas tem outras, sim, temos outras, mas ela é tão impactante, tão profunda, que a igreja ela permanece em pé ou cai, dependendo da forma como nós compreendemos essa doutrina. Dependendo da forma como você compreende a luz das Escrituras. Martinho Lutero vai dizer que essa doutrina é a cabeça e a pedra fundamental. Por si só, ela gera, alimenta, edifica, preserva e defende a Igreja de Deus. E ele continua: sem ela, preste atenção, a Igreja de Deus não poderia existir, nem por uma única hora. Sem ela, a Igreja não poderia existir. Por isso que a igreja do século XXI, a igreja católica apostólica romana, ela estava no declínio, porque certamente ela não compreendia, à luz das Escrituras, essa doutrina. O conceito católico, rapidamente, da doutrina da justificação, eles entendem que é um ato de infusão, é um ato que pode sair da gente, que pode sair do ser humano. Já o conceito calvinista e o conceito reformado é que essa doutrina ela é imputada, é algo que acontece externamente, através da justiça de Cristo, do seu imenso poder. Ele imputa em nós a sua santa e perfeita justiça aos nossos corações, e os nossos pecados é transferido para Cristo. Então não há como sair nada de bom de nós, não há como ser algo infuso, não há como sair nada bom, porque todos nós pecamos, todos nós estamos distantes de Deus, conforme o texto que nós lemos no Salmo 14, e Paulo resgata isso nessa epístola, quando ele descreve lá no versículo 10 do capítulo 13 dessa epístola: não há um justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Essa era a nossa situação, não há um justo sequer, e agora nós somos justificados, nós somos declarados justos através dos méritos de Cristo. A sua santa e perfeita justiça foi imputada aos nossos corações e os nossos pecados foram transferidos para a pessoa de Cristo. A tal ponto que o seu pecado, o meu pecado, os nossos pecados fez com que Cristo subisse à cruz e morresse em nosso lugar. A cruz era o nosso lugar, a morte era a nossa condição. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, e vida em abundância, conforme nós lemos lá no texto de Efésios capítulo 2. Essa é a nossa situação. Nós estávamos mortos, nós não tínhamos vida espiritualmente, e Deus, na sua infinita bondade, por isso que o versículo 4 daquele capítulo de Efésios, capítulo 2, ele vai dizer assim: mas o seu grande amor, ali no grego é o seu imenso amor, o seu intenso amor para conosco, fez com que Cristo morresse em nosso lugar e nos trazesse vida, e vida em abundância. Novamente, mais uma citação do Dr. Martin Lloyd Jones. Ele vai dizer assim,
que a doutrina da justificação pela fé é a grande doutrina central de todo o pensamento protestantismo, de todo o protestantismo, e vocês descobrirão que em cada avivamento ela sempre vem na vanguarda, tá? É a grande doutrina central de todo o protestantismo, tá? E certamente em todo o período de avivamento em que Deus derramou do seu Espírito Santo de forma intensiva, você pode ter certeza, se você estudar as histórias dos avivamentos, pode ter certeza que eles se reportaram à doutrina da justificação pela fé. Eles compreenderam, o Estado muda, há motivos, né, de nós nos alegrarmos quando nós compreendemos de fato essa doutrina, né? Nós que estávamos mortos e o Senhor nos deu vida, então agora nós só temos vida, porque Cristo assim, através dos seus méritos, através da sua morte, nos garantiu a vida eterna. O conceito lá do século XVI, por isso que a igreja estava em um declínio, porque eles entendiam que eles mesmos poderiam se justificar, eles mesmos e poderiam adquirir a salvação, e comprando o perdão de pecados. Por isso que isso caiu de uma forma iluminadora ao coração dos reformadores. Então é uma dádiva, e acredito que essa doutrina foi algo que impulsionou e alavancou a reforma protestante. E nós compreendemos que a reforma protestante foi um ato soberano, um movimento religioso que causou impactos profundos na sociedade, na economia, na política, em todas as esferas da sociedade. Certamente ocorreu mudanças significativas. John Piper ele tem uma definição que eu gosto muito de dizer, que essa doutrina pregar e viver a justificação pela fé glorifica Cristo, resgata pecadores desesperados, encoraja santos imperfeitos e fortalece igrejas frágeis. Eu amo essa frase, que ela traz vida, pregar e viver ela, mostrar que somos os justificados, que Deus ele nos declarou justo, certamente é um ato que glorifica a Deus, resgata pecadores desesperados, encoraja santos imperfeitos, assim como nós, e fortalece igrejas frágeis. Nós precisamos ser fortalecidos no poder do Senhor, domingo após domingo, dia após dia, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor. Vamos lá para o primeiro tópico, que diz que agora nós temos paz com Deus. Certamente, meus irmãos, à luz desse texto, essa doutrina ela nos proporciona paz com Deus. E o mais importante que temos aqui é que temos que entender de onde vem essa paz. E se você perguntar para o seu vizinho ou para aquelas pessoas que estão mais próximas a você, o que as pessoas mais almejam, além do dinheiro, é claro, paz, alegria, muitas coisas que trazem felicidade. E não há nada de errado nós almejarmos isso, mas de fato, será que o mundo que vivemos, o mundo caótico, catastrófico no qual nós vivemos, será que esse mundo pode nos trazer paz? A pandemia responde isso. Do dia para a noite, as coisas tiveram um outro rumo. Então, esse mundo ele não pode oferecer a paz que tanto almejamos. Por isso que nós devemos almejar a paz mundial, a paz física, mas há uma paz que nós só podemos encontrar em Deus, que Deus tem a oferecer essa paz aos nossos corações. E não somente isso, mas e como se deu essa paz? Como foi declarado o ato de paz entre um pecador e um Deus justo? Um Deus justo agora declarando-se em paz com um pecador miserável que éramos nós e a sua igreja. Como isso aconteceu? E Paulo vai ser bem enfático. Isso só ocorreu mediante a fé. E agora, através dessa fé, que é um braço estendido, um instrumento na qual Deus se utiliza para aplicar essas dádivas aos nossos corações. E agora nós temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de nosso
Senhor Jesus Cristo, Deus está em paz com você. Você pode dormir tranquilo essa noite, pode descansar o seu coração. O Salmo 46, versículo 10 vai dizer assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações, o Todo-Poderoso agora está em paz contigo. E a pergunta é, por que vivemos tão inquietos? Por que nós vivemos aí tão inquietos, em busca de bolhas, em busca de algo efêmero, de algo de passageiro? Porque às vezes nós não compreendemos que a paz já foi declarada por Deus. Deus está em paz conosco. Está certo que os nossos pecados causam rompimento, separação. Então, a ideia, nós temos que sempre se recorrer a uma vida de santidade, a uma vida de santificação. A guerra, ela retorna, a separação, ela ocorre, aparentemente, porque às vezes nós alimentamos mais a carne do que o próprio Espírito, conforme Paulo vai dizer lá em Gálatas. A ideia é quem nós estamos alimentando mais, o Espírito ou a carne. E certa vez, o reverendo Ronaldo Lindóia vai dizer assim, que ele perguntou para o índio qual seria a definição do Evangelho. E esse índio falou para o reverendo Ronaldo Lindóia, falou assim, olha, é mais ou menos o seguinte, missionário, eu sou como aquele, dentro de mim parece que tem um cão raivoso, e quem eu alimento mais é que vence essa guerra, que há dentro de mim depois dessa compreensão do Evangelho. Então, quanto mais eu alimento o meu espírito, mais esse cão raivoso tem menos força dentro de mim. Quanto mais eu alimento esse cão raivoso que há dentro de mim, mais eu perco as minhas forças espiritualmente falando. O Evangelho certamente traz paz e alegria e consolo e conforto aos nossos corações. Meus irmãos, todos nós lutamos com algo, todos nós temos que lidar com questões seríssimas, e a ideia é que através de Cristo, através dos méritos de Cristo, Deus está em paz conosco. É necessário agora que vivamos essa paz, é necessário agora que nós venhamos a transmitir e a desfrutar dessa paz. O nosso relacionamento com Deus não era nada bom, por isso que Cristo teve que intervir, teve que morrer, teve que, em alguns instantes, suportar a cólera de Deus, a ira de Deus, a revolta de Deus sobre o pecado e com o pecado. Por isso que lá na cruz do Calvário, Cristo, ele suportou a cólera de Deus, a santa ira de Deus foi derramada e descarregada na pessoa de Cristo Jesus. Isso é algo maravilhoso, porque como nós olhamos com essa ótica, com essa cosmovisão cristã, que agora os nossos pecados foram perdoados e que nada que eu venha fazer, e poderia pagar um único pecado, agora é motivo de alegria, de júbilo. Por isso que o Salmo 100 vai dizer, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Nós devemos nos alegrar, e às vezes nós ficamos se questionando, ó vida, ó céus, por que as coisas estão assim, por que perdi isso, por que perdi aquilo outro, e nós tiramos o nosso foco da glória de Deus e passamos a focar a este mundo tenebroso. O apóstolo Paulo vai dizer assim que se a nossa esperança ela se limita tão somente àquilo que vemos, nós somos os mais miseráveis dos homens. A nossa esperança não está somente aqui. Eu antecipei que a esperança seria o último tópico, mas trazendo à luz, isso é consequência da paz. A paz de Deus é que nos faz ter esperança, não de dias melhores, nós esperamos isso, mas daquilo que aguardamos, que é o grande retorno de Cristo para resgatar a sua igreja. Então, nós podemos aí caminhar um pouco mais. Paulo vai dizer lá em Filipenses, no capítulo 4, a seguinte expressão quanto à questão da paz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vejam só os benefícios da paz. É tão poderoso que pode guardar o seu coração e a sua mente.
né? O coração como a sede da alma, que tudo flui do coração. E Deus, e a paz de Deus que excede todo entendimento, está fora do nosso alcance intelectual, ela é poderosa para guardar, proteger, equipar, brindar o nosso coração e mente através de Cristo Jesus. Isso não é maravilhoso? Isso não é algo que nos traz alegria? Sim, com certeza. E vejam só o destino dos ímpios. Às vezes nós ficamos olhando para aqueles que vivem alegres, que buscam a felicidade, e a alegria longe de Deus. Mas olha só o que é reservado para aqueles que estão longe de Deus. Isaías capítulo 57, versículo 21. E para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Por mais que eles venham a promover paz, mas eles não estão em paz com Deus. Deus não está em paz com eles, porque certamente eles não se arrependem dos seus pecados e Deus não olha através de Cristo Jesus. Isso só é concedido a todo aquele que Cristo se revelou e depositou a sua santa justiça imputada aos corações daquele que lhe pertence. Então, mais uma questão aqui rapidamente, que essa doutrina, a justificação pela fé, ela não vem de obras. Nós não somos justificados através dos nossos méritos. Eu só queria ouvir isso mesmo. Calma. Depois de justificados, conforme Paulo vai dizer lá em Efésios, que nós somos salvos não por obras. Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Agora, depois que nós não somente compreendemos, mas que certamente essa doutrina ela já causou mudanças em nossos corações, agora o que nos resta, meus irmãos, não é somente esquentar bancos de igreja, é trabalhar, é labutar, é fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Eu sei que não há nada errado esquentar bancos aos domingos na igreja, que assim façamos, mas muito mais nós temos que fazer, é trabalhar. Isso não quer dizer que as nossas obras ou aquilo que estamos fazendo venha agregar um espaço maior lá nos céus. Não, nós só fazemos isso porque é dever nosso, é dever de todos aqueles que o Senhor elegeu e escolheu antes da fundação do mundo. Agora o que cabe a nós é trabalhar, é nos dedicarmos, manifestar frutos sazonados daquilo que Deus já operou em nossos corações. Isso é maravilhoso. Isso são atos e ações daqueles que foram justificados, daqueles que estão em paz com Deus. Olha, o mundo pode estar um caos, mas o que importa mesmo é que Deus está em paz conosco. Esse é o verdadeiro evangelho. Deixa eu acelerar um pouco mais aqui. Eu estou empolgado em falar de paz, porque essa paz ela traz reconciliação. É uma das doutrinas também centrais do cristianismo, que agora nós somos reconciliados. Aí é uma outra doutrina, seria uma outra pregação, um outro estudo, mas essa paz agora que nós encontramos através da justificação, ela trouxe também uma reconciliação. Agora estamos reconciliados com Deus. Deus ele restaurou a ponte de acesso que havia. Essa ponte tinha sido quebrada através do pecado e Deus assim construiu essa ponte pelos méritos de Cristo. Então agora nós temos acesso. Esse aqui seria o segundo ponto, que a doutrina da justificação ela nos proporciona acesso a Deus. Ela nos proporciona acesso a Deus. Veja comigo o versículo 2 do capítulo 5 de Romanos. Por intermédio de quem obtivemos o quê? Igualmente, não só foi somente a paz, mas que já seria de grande valia, mas ela trouxe também acesso. Pelo quê? Pela fé. Pela fé nós obtivemos acesso a esta graça na qual estamos o quê? Fracos, distantes? Não, na qual nós estamos firmes.
e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, do poder de Deus, das dádivas de Deus derramada ao seu povo. Como se não fosse suficiente a paz com Deus, Paulo agora, iluminado pelo Espírito Santo, ele descreve que por meio deste ato gracioso de Deus ao ser humano caído, agora nós podemos nos achegar a Deus. Por isso que uma outra doutrina que foi vista e também que trouxe conforto e consolo naqueles dias do século XVI é a doutrina do sacerdócio real. Agora todos nós somos sacerdotes. Todos nós agora, conforme Pedro vai descrever, que nós somos uma nação santa, sacerdócio real, nós temos livre acesso ao trono da graça, mediante Cristo Jesus. As nossas orações, elas são diretamente dirigidas ao Pai, através de Cristo Jesus, e assim por diante. Nós não sabemos orar como convém, e o Espírito Santo, ele ora por nós, e ele leva as nossas orações, os nossos gemidos, até o trono da graça. Isso é maravilhoso. Nós não sabemos orar como convém. O sentido dessa palavra, ela nos remete a entender que podemos agora nos aproximar de Deus e invocá-lo como adoradores. Por isso que o Pai, ele procura verdadeiros adoradores. Você tem que ser um verdadeiro adorador. Tem que ter características de um verdadeiro adorador. Não só da boca para fora, mas de coração. Com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, com tudo aquilo que temos e somos. Devemos se apresentar diante de Deus como verdadeiros adoradores. Eu entendo que nós, do século XXI, da nossa geração, nós vivemos um cristianismo muito reduzido. Nós limitamos o poder de Deus apenas aos domingos. Não é para isso que Deus morreu em nosso lugar. O Evangelho deve ser vivido diariamente, de segunda a segunda, de domingo a domingo. Não reduza o poder do Evangelho apenas aos domingos. O muro da separação foi derrubado, conforme nós cantamos aqui. O véu que separava. Eu acabei esquecendo, mas é isso aí. Vocês cantaram, eu cantei também. É um canto antigo, mas o véu que separava, ele já não separa mais, E realmente isso. Havia uma separação. E Deus, através da sua misericórdia, do seu imenso poder, faz com que os seus filhos agora se acheguem a Ele, invocando. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas invocar verdadeiramente, de coração. Por isso que o culto é uma graça. É um milagre que ocorre domingo após domingo. E eu não entendo porque muitos crentes deixam de faltar na igreja e os cultos, porque é uma dádiva. Ele perdeu a noção da coisa. Ele não sabe o perigo que ele corre, faltando, se ausentando, não vivendo um cristianismo autêntico. Isso não são características daquele que fora justificado pela fé através de Cristo. Há uma mudança de paradigma. Nós devemos viver para a glória de Deus. Isso deve ocorrer, e tem ocorrido, meus irmãos. Às vezes nós ficamos só olhando para o passado, como Deus ele agiu com poder. Deus ainda existe, Ele está vivo, Ele reina, Ele é poderoso. Se Ele usou Calvino, Lutero, Zwinglio e muitos outros, Ele pode usar você e tem usado você. Há uma história, quando Martinho Lutero foi preso, ele ficou 10 meses lá no castelo, e durante esses 10 meses, 3 meses, durante 3 meses, ele traduziu um Novo Testamento do grego para o alemão. E às vezes nós temos dificuldade de ler a Bíblia diariamente. Ali preso, aflito, eu não sei o que você faria no lugar dele. Orar, talvez você não oraria. Mas ele pegou o Novo Testamento em grego e traduziu. Há quem diga que ele foi o pai da língua alemã. O povo não tinha conhecimento de Deus. As missas, o culto, eram feitos em latim.
O povo não entendia, era um povo ignorante. E hoje nós temos tanto acesso às escrituras, grego, hebraico, ao seu significado, nós vemos que nada acontece. Nada acontece. Eu sei, meus irmãos, é uma frase do nosso irmão reverendo Ronaldo Lindório: com Cristo certamente nada acontece. Com Cristo, sem Cristo nada acontece. Com Cristo tudo acontece. E é de fato mesmo. Sem Cristo nada podemos fazer. Em tudo temos que colocar o nome de Cristo e por causa de Cristo. E agora nós temos acesso a Deus, e Paulo ele não se limita, né, a falar nesse assunto somente nessa epístola, mas lá em Efésios capítulo 2, versículo 14, acompanhem a leitura. Porque Ele é a nossa paz, em Cristo, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu a sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, através de Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e sim peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Que maravilha! Que ato gracioso! Que poder é esse que veio da cruz, que foi suficiente para reconciliar, para trazer paz e nos dar acesso, livre acesso ao trono da graça. Isso são as misericórdias de Deus, meus irmãos. Essa é uma doutrina que causa transformação e impactos profundos ao nosso coração. O autor aos Hebreus, ele vai dizer assim, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo um coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aproximemo-nos. É um convite para que constantemente, estejamos próximos de Deus. E como isso acontece? Somente aos domingos? Não, todas as vezes que nós nos aproximarmos de Deus, através das nossas atitudes, oração, leitura da palavra, louvores, isso pode ser estendido fora da igreja, mas muito mais na igreja. Todas as vezes que nós nos aproximarmos do Senhor, através da leitura e da oração e cânticos espirituais, Ele recebe com uma alma suave. A exigência maior é esse convite: aproximemos-nos com sincero coração. E a exigência é com sincero coração, reconhecendo as nossas falhas, as nossas pequenez, e a nossa pequenez diante dele. Um terceiro aspecto, para finalizar, que essa doutrina, a doutrina da justificação pela fé, além dela trazer paz, além dela trazer acesso a Deus, ela também nos traz alegria indizível. O cristão justificado diante de Deus não tem mais o que temer, não temos mais o que temer. Os nossos pecados já foram pagos, já foram quitados, a nossa dívida já foi quitada pelos méritos de Cristo, então não há mais o que temer. Por mais que o salmista vem dizer que nós devemos servir o Senhor com tremor e tremor, agora nós temos que fazer isso com total reverência, mas com uma alegria indizível, deixando todas as nossas angústias e tristezas e aflições lá fora, e devemos tão somente rasgar os nossos corações com alegria indizível, porque, meus irmãos, esse ato foi um ato grandioso e misericordioso de Deus para conosco, em nos trazer grande perdão e acesso e paz a Deus, e por isso nós chamamos aqui de uma alegria indizível. 3 ensinamentos aí nós temos, do versículo 3 ao versículo 5, que vai dizer assim, que essa tribulação, essa pressão que nós sentimos do mundo e das coisas externas, por causa da nossa fé, ela tem uma finalidade
de produzir perseverança. Mesmo diante de um caos, nós devemos nos alegrar, porque o Senhor é por nós. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Por isso que Paulo vai dizer aqui que a tribulação ela produz perseverança, lá no finalzinho do versículo 3. Tá? Isso aqui é o primeiro ensinamento que nós temos, que mesmo em meio a angústias e aflições e tribulações da vida, tá? Essa tem uma finalidade de trazer perseverança, insistência naquilo que cremos. Eu entendo, meus irmãos, que o sofrimento na vida do cristão ele tem um propósito. Tudo tem um propósito. E o sofrimento em nossas vidas faz com que nós venhamos nos aproximar de Deus, mais e mais. O sofrimento na vida daqueles que Deus morreu por ele nunca é motivo para se afastar. Porque às vezes nós escutamos, eu parei de ir para a igreja porque eu estou sofrendo isso, isso e isso. Aí que é motivo de nós nos aproximarmos mais de Deus. E infelizmente nós nos aproximamos mais e mais, temos mais fervor e buscamos mais a Deus nos momentos mais difíceis. Infelizmente isso acontece e tem acontecido. Infelizmente, porque quando as coisas estão bem, a tendência da gente é achar que estamos no controle. Em nenhum momento nós estamos no controle da nossa existência. Deus está sempre no controle da nossa existência. Por isso, deposite a sua confiança não em você mesmo, não aquilo que você adquiriu ao longo dos anos, mas sim deposite a sua confiança, a sua esperança no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Ele a todo instante está ao nosso lado. Ele controla o macro e o micro. Ele é todo poderoso, ele é soberano. Nada acontece se não for da vontade perfeita de Deus em nossa vida. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso é que a tribulação, a pressão que sentimos externamente, ela produz perseverança. É um estado de permanência, num estado ou numa atividade, independentemente das circunstâncias. Nós devemos continuar servindo ao Senhor com alegria. Uma outra lição que nós aprendemos nessa expressão que Paulo apresenta aqui no versículo 4, e a perseverança e experiência. Essa palavra aqui ela pode ser entendida de forma literal. Quanto mais nós nos apresentamos diante do Senhor, quanto mais o tempo passa e nós ainda estamos vivos na presença do Senhor, buscando em espírito e verdade, mais experientes, mais calejado a gente fica, não é verdade? Quantas histórias, se a gente olhar para o passado, você pode dizer como eu passei aquela situação. Foi Deus que me sustentou. Como que eu passei por aquilo? E você olha agora numa outra visão, numa outra ótica, você vai ver, foi Deus que me sustentou. Lá no meio do furacão você talvez não entendia porque aquilo estava acontecendo, mas Deus estava agindo e trabalhando através daqueles elementos externos que ocorreu ou que ocorrem em sua vida. Então entenda que a tribulação, o sofrimento, ela produz perseverança e experiência. E um terceiro aspecto aqui da pressão externa, ela produz esperança. Perseverança, experiência e esperança. Há quem diga que o povo cristão, os filhos de Deus, devem ser o povo mais esperançoso da face da terra. E se você não entender assim, você está equivocado, que certamente nós devemos ser o povo mais esperançoso da face da terra. Por quê? Porque nós temos uma única esperança que está na pessoa de Cristo. A não ser que você esteja e colocando a sua esperança naquilo que é superficial e efêmero. A nossa esperança deve estar em Cristo, tão somente em Cristo. O seu trabalho, a sua casa, o seu carro, a sua conta bancária certamente traz um conforto, mas não traz esperança eterna. Somente Cristo pode trazer esperança eterna. E Ele assim o trouxe. Por isso que nós somos o povo mais esperançoso da face da terra. Por isso que as pessoas podem e devem olhar para você e ver, olha, esse rapaz é esperançoso, essa senhora é esperançosa. Em meio a esse caos que nós estamos vivendo, em meio a tudo que nós vivemos, mas eu nunca vi essa senhora ou esse jovem
questionar os desígnios de Deus. E, pelo contrário, ele sempre busca esperança e aplica isso ao seu coração. Isso fica tão notório que as pessoas conseguem perceber. Meus irmãos, não olhe tão somente para este mundo, olhe para a cruz, olhe para o alto. É só do alto que pode vir o socorro que aguardamos e esperamos. A vida não se limita somente a este mundo. Esse mundo é passageiro, nós somos passageiros. Aqui somos peregrinos. A esperança que a Bíblia apresenta não tem nada a ver com a esperança que o mundo apresenta. A esperança tem a ver com a espera, um ato de esperar. E o que mais nós esperamos? A volta gloriosa de Cristo. A volta gloriosa de Cristo. Nada poderia fazer mais sentido para nossas vidas do que almejar, desejar, ansiar pela volta de Cristo. Se você der uma olhadinha e uma lida nas epístolas de Paulo, você vai ver que ele era o que mais ele aguardava. Um crente regenerado, convicto da sua salvação, justificado pela fé em Cristo Jesus, o que ele mais vai desejar nesse mundo é a volta gloriosa de Cristo. E às vezes nós estamos ilhados nesse pensamento contemporâneo dos nossos dias, porque nós não estamos se alimentando daquilo que é verdadeiro, daquilo que é sincero, daquilo que traz esperança. Ok, o Leandro falou, mas o que eu devo levar para casa? Algumas considerações finais para finalizarmos. Primeiro, que essa doutrina da justificação pela fé, meus irmãos, ela nos impulsiona a viver mais e mais para a glória de Deus. Então, tudo quanto agora eu faça, devemos visar a glória de Deus. O trabalho, família, casa, tudo aquilo que nós estamos nos dedicando, dedicados a fazer, deve refletir a glória de Deus. Deve apontar para a glória de Deus. Esse é um pensamento não somente do século XVI, mas é um pensamento de todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Lá no finalzinho do versículo 2, Paulo vai dizer: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aqui, algo que nos traz alegria e glória para Deus é aguardar o retorno maravilhoso de Cristo. Então, essa doutrina ela nos impulsiona a viver para a glória de Deus. Como você tem vivido? Como você tem vivido esses dias? Como você tem lidado com as circunstâncias externas, com a ótica deste mundo ou com a cosmovisão cristã, trazendo aquela questão que Deus tem o controle do macro e do micro, que nada acontece sem a sua vontade permissiva. Algo que não estava ao nosso alcance, agora só é possível através de Cristo Jesus. O que nós merecíamos, meus irmãos, era a morte eterna, era o inferno, mas Deus se utilizou da sua misericórdia, enviou o seu Filho, ele morreu em nosso lugar, para nos trazer vida, e vida em abundância. Uma outra consideração que você deve saber aqui, refletindo, é que a paz que não almejávamos foi estabelecida de uma vez por toda pelo sangue de Cristo. Agora você está em paz, você pode dormir em paz, porque você deve entender que Deus está em paz com você. Ele agora, através de Cristo, ele decretou a paz, não há mais ira. Então a ira de Deus foi aplacada, a paz com Deus deve ser desfrutada. Então desfrute e abuse dessa paz com Deus. O fato de abusar aqui é que você deve desfrutar constantemente, sem limitações. Não limite a paz que Deus já operou através de Cristo ao seu coração. Ensinos, meus irmãos, como esses são preciosos, e não deve ficar somente conosco. A alegria é tão indizível que outras pessoas devem ser levadas a essa convicção. Isso só vai ocorrer se você abrir sua boca e dizer: olha, eu fui justificado, não pelos meus méritos, mas sim pelos méritos de Cristo. Não se cale diante disso. Transmita isso a outras pessoas, para que outras pessoas também
venham a conhecer o Deus Todo-Poderoso, o Deus que justifica, o Deus que criou meios e derrubou barreiras para nos justificar. E isso tão somente foi através do seu Filho. Martinho Lutero, meus irmãos, o maior percussor da reforma, e protestante, ele foi impactado por isso. E certamente nós temos que ser constantemente, todas as vezes que nós nos aproximarmos dessas verdades, que essas verdades, meus irmãos, contidas na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, possa cada dia mais nos impactarmos, nos transformarmos mais e mais na imagem e semelhança daquele que era, o que é e que há de vir. O Senhor nos abençoe nessa noite. Amém? Amém.